Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes, tio Farley na área. Galera, hoje a gente está para apresentar um videozinho aqui de ótica e uma dúvida comum, uma curiosidade comum entre os alunos. Se as leis da reflexão valem em todos os casos, valem sempre, por que não funcionam para o espelho esférico? No espelho esférico tem aquela regrinha dos raios notáveis. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, faça o seu comentário e vamos que vamos, solta a vinheta! Então vamos lá, galerinha, olha a aulinha de hoje. As leis da reflexão não valem para os espelhos esféricos? Vamos desvendar esse mistério agora. Então, primeira coisinha, vamos lá. Ó. O que é reflexão? Reflexão é quando a luz bate e volta. Ela bate numa superfície, é refletida, ó, o espelhinho aqui, ó. Ela bate, ela bate na superfície, reflete e volta. A gente vai considerar a luz como uma onda, então ela vai manter suas características. Ela vai continuar tendo o mesmo comprimento de onda, a mesma velocidade e a mesma frequência. Bate e volta. Show de bola, professor. Quais são os tipos de reflexão que eu tenho? Tenho a reflexão regular, quando a superfície é plana e polida, e a reflexão difusa, quando a superfície é irregular. Qual é a diferença dos dois? Vira a página. Na regular, como a superfície é plana e polida, os raios chegam paralelos. Ao baterem na superfície, eles voltam paralelos. Se a superfície é irregular, né? Ela não é plana, o que acontece? Quando os raiozinhos batem na superfície, eles voltam não paralelos, ok? Eles voltam cada um para um lado. Agora, para introduzir melhor, vamos entender quais são as leis da reflexão. Então, vamos imaginar aqui uma superfície plana, tudo bem? E vai incidir um raiozinho de luz aqui, ó. Eu chamei de RI de raio incidente. Esse raiozinho vai incidir e ele vai bater num pontinho na superfície. Eu vou chamar de ponto de incidência. Tá ali, ponto de incidência. E ele vai voltar. O raio que volta eu vou chamar de raio refletido. Mas, professor, como é que eu sei como é que o raio volta? No ponto de incidência eu traço a reta normal. Reta imaginária perpendicular à superfície. Tá lá a reta normal. Na física, tudo que é normal é perpendicular. Palavrinha normal significa perpendicular, tá? Inclusive eu tenho um vídeo de força normal. Vou deixar aqui em algum lugarzinho da tela para você clicar caso você queira assistir. Então tá bom. Então a reta normal, reta imaginária perpendicular à superfície. Fala mais uma vez para gravar. Reta imaginária perpendicular à superfície. Belezinha. E o raio voltou, é chamado de raio refletido. Repara que eu tive cuidado de colocar a perpendicularidade aqui embaixo. Belezinha. A primeira lei fala que o raio incidente, a normal e o raio refletido são coplanares. Te falei, são coplanares. O que são coplanares? Coplanares estão no mesmo plano. Então, Farley teve o cuidado de colocar como se fosse um plano aqui passando pelos raios para você enxergar, tá vendo? Ó, então, ó, esse raio, a normal e esse raio estão nesse mesmo plano aqui. Show de bola! Quando o professor desenhar isso na lousa, seria exatamente o plano da lousa. Te falei, qual que é a segunda lei da reflexão? A segunda lei da reflexão, importantíssima, que a gente usa para chuchu, é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Professor, mas quem é o ângulo de incidência? Grava isso que é importante. O ângulo de incidência sempre é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, ó. E o ângulo de reflexão é o ângulo formado entre a normal e o raio refletido, ok? Sempre o ângulo de incidência, de reflexão, ou até mesmo mais para frente o ângulo refratado, que é outra matéria, é sempre formado do raio com a normal, nunca com a superfície, ok? Tem muita gente que confunde e coloca o ângulo com a superfície. Não, é o raio com a normal. Belezinha. Então esse é o de incidência, esse é o de reflexão. E aqui tem uma legendinha para você. Então RI raio de incidência, R é raio de reflexão e o N é a reta normal. Beleza, tio Farley, vira a página. Galerinha, aqui é o seguinte, ó. Vem com o tio, ó. Espelho plano, beleza? Espelhinho, ó. Tá vendo aí a câmera aí? Pá, beleza. Vou colocar o raio de luz em cima do espelho. Aonde o raio bateu é o ponto de incidência. Ali eu traço a reta normal. Reta imaginária perpendicular à superfície. Eu teria uma reta imaginária aqui perpendicular. Percebe que conforme eu diminuo I, eu diminuo R. Se eu aumento I, eu aumento R. E se eu deixar o I igual a zero, ó, o raio que bateu vai voltar exatamente em cima dele mesmo. Belezinha?
Essa leizinha, como a gente está falando hoje aqui, ela vale para qualquer superfície, mesmo sendo a superfície irregular, até mesmo curva. Tá? Então é a mesma coisa, o raio de incidência, raio refletido, normal, são coplanares, forma 90 graus anormal e o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Beleza, professor, mas me explica como é que funciona isso no espelho esférico, que é a dúvida! Antes disso, o tio Farley vai lembrar do espelho esférico só representação. Então o espelho esférico é uma calota esférica espelhada. Então imagine uma esfera, ok, oca. Belezinha. Como é que eu descubro os elementos? Primeiro, eu vou traçar uma linha que passa pelo centro. Esse centro é o centro de curvatura, ok? O centro da esfera, onde eu coloco a bolinha para passar o compassos, é a mesma coisa que o centro de curvatura. Tá aqui. O vértice é onde o eixo principal, que é essa linha que eu tracei, passa no espelho, na esfera. Podia ser do lado de cá também, tá? E o foco é o ponto médio. O foco é o ponto médio, ok? Então, essa distância é igual a essa distância, ó, beleza? Repara que na esfera, aqui é o raio da esfera, que é o raio da esfera, belezinha? Então, se eu falei que CV é o raio e CF é a distância focal e esse cara está no ponto médio, a distância focal é raio sobre 2. Ó. Então, CF é igual a FV, que é raio sobre 2, ok? Que a gente chama de distância focal. Maravilha? Show de bola, tio Farley, show de bola. Se o espelho for convexo, essa parte aqui é a espelhada. Se o espelho for côncavo, essa parte aqui é espelhada, tá bom? Então os pauzinhos aqui significam a traseira do espelho, atrás do espelho. Então os pauzinhos aqui significam que essa parte aqui, que é a parte côncava, é espelhada. Se os pauzinhos estiverem aqui, essa parte é espelhada, ele é convexo. Essa parte espelhada é convexo, os pauzinhos aqui. Essa parte espelhada ele é côncavo, os pauzinhos aqui atrás. Belezinha? Então já entendendo isso, dá pra gente virar a pagininha. Então vamos lá. Vocês viram lá, em espelho esférico, os raios notáveis. Fala o seguinte, que todo raio que chega paralelo ao eixo principal, o eixo principal é esse cara aqui, então o raio que chega paralelo ao eixo principal, volta passando pelo foco. Lembra que côncavo, ó, esse é o côncavo e esse é o convexo. O raio que chega paralelo ao eixo principal, quando ele volta passando pelo foco. O raio que chega paralelo ao eixo principal, ele volta passando na direção do foco, porque pensa, o foco está aqui dentro, ó. Então ele vai voltar por aqui, ó. Belezinha? Mas professor, você falou que isso aí tinha a ver com as leis da reflexão. Me explica pra gente. Vou explicar. Vira a página, olha a esferinha ali, aqui é o centro de curvatura, aqui é o foco e aqui é o vértice. Vamos lá. Ah, tio Farley, você não cantou a musiquinha, velho. Musiquinha é o seguinte, ó. Tio Farley inventou essa musiquinha para facilitar para você decorar, para você gravar. Em vez de falar que o raio que chega paralelo volta pelo foco, tio Farley fala chega paralelo e volta pelo foco. Beleza? Então, chega paralelo e volta pelo foco. Belezinha. Então vamos lá. Aqui o raio chegou, ó. Chega paralelo. Professor, mas eu quero ver a reflexão ali, as linhas. Então beleza. A gente vai traçar aqui a reta tangente, porque aqui seria o ponto de incidência. E para descobrir como volta, tem que descobrir a normal, lembra? A normal. Então vamos lá. Vai desenhar a normal ali, professor. Como você vai desenhar a normal? Ó, é perpendicular. Você aprendeu em matemática que a perpendicular à tangente está na direção do raio, ó. Então esse cara aqui é a normal, ó. Eu coloquei o N aqui para não confundir com o C, tá? Então essa aqui é a reta normal, ó. Reta imaginária perpendicular à superfície. Como a superfície é plana, a gente pega a tangente. Esse é o ângulo de incidência. Então o raio que volta, ele tem que voltar com o ângulo de reflexão que é igual, ó. Por isso que o raio que chega paralelo volta pelo foco. Que legal, tio Farley, que legal. Vamos pro próximo então. Vamos pro próximo. Satisfez as duas leizinhas ali. O próximo é o raio que chega na direção do foco, ele chega pelo foco, ele vai refletir paralelo. Isso aqui tem a ver com o princípio da reversibilidade dos raios, né? O raio vem pelo caminho e volta pelo mesmo caminho. Belezinha. Então, ó, chega pelo foco e volta paralelo. Chega pelo foco e volta paralelo. No outro, a mesma coisa. Chega pelo foco e volta paralelo. Chega pelo foco e volta paralelo. Beleza. Vamos pro próximo então. Mesmo esquema, ó. Chega pelo foco. Vou traçar no ponto de incidência a tangente. Vou traçar a reta normal,
que tá, matemática diz pra gente, ela tá exatamente em cima do raio, belezinha, tá ali, lembra que aqui é o raio, ó, do centro aqui é o raio, belezinha, e aí ele vai voltar com o ângulo de reflexão que é igual ao de incidência. Então aqui é o de incidência, ele vai voltar com o ângulo refletido, ok? Que é igual ao de incidência, por isso que o raio que chega pelo foco volta paralelo. Belezinha, tio Farley, vamos pro próximo. Próximo é, todo raio de luz que incide no vértice do espelho, ele reflete simetricamente ao eixo principal. Então o tio Farley vai falar, chega pelo vértice e volta chega pelo vértice e volta chega pelo vértice e volta simétrico. Show de bola, tio Farley. Então tá aqui, ó, o raio que chegou pelo vértice voltou simétrico, o raio que chegou pelo vértice voltou simétrico, o I igual ao R, o de incidência é igual ao de reflexão. Tio Farley, mostra pra gente isso, pra gente enxergar as leis da reflexão. Vem com o tio. Olha aqui, o raio chegou pelo vértice, eu vou traçar o quê? Eu vou traçar a tangente. Lembra a tangente? A tangente naquele ponto, no ponto de incidência. Vou traçar a normal. A normal está na direção do raio. Tio Farley, olha ali, vai dar em cima do eixo. Exatamente, vai dar em cima do eixo principal. Olha a normal, ó, passando pelo raio aqui, ela tem que estar exatamente aqui, ó, pontilhadinho aparecendo ali, ó. Show de bola, tio Farley, então ficou fácil. Se esse ângulo é o ângulo de incidência, esse vai ter que ser o ângulo de reflexão. Ah, então por isso que volta simétrico, porque a normal é exatamente o eixo principal. Show de bola, tio Farley. Vem com o tio, vamos pro próximo. O próximo é o último. Qual que é o último, professor? Todo raio de luz que incide na direção do centro de curvatura reflete-se sobre a si próprio. Tio Farley gosta de falar, chega pelo centro e volta pelo centro, chega pelo centro e volta pelo centro. Tio Farley, mostra pra gente as leis da reflexão. Vamos lá então, ó. Chega pelo centro e volta pelo centro, chega na direção do centro e volta pelo centro. Belezinha, isso aqui ficou fácil, eu acho que você já pegou a manha. Olha esse aqui, o raio que chegou pelo centro, eu vou traçar o quê? Opa, aqui não era para atravessar, hein? Aqui não era para atravessar. O raio bateu, voltou, essa parte está errada, tem que sumir esse carinha aqui. Então o raio que chegou pelo centro, ele vai voltar, como, professor? O I igual ao R. Então você vai traçar normal. Professor, mas você falou que a normal é que passa pelo raio. Então a normal está aqui, ó. A normal está exatamente aqui. Entendi, professor. Então nesse caso, o ângulo de incidência é zero. Se o ângulo de incidência é zero, o de reflexão também é, porque o I igual ao R. Entendi. Então se ele passa pelo centro, ele tem que voltar exatamente em cima dele mesmo. Entendi, tio Farley. Aqui eu consigo enxergar as leis da reflexão, nas regrinhas do espelho esférico. Galera, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado a aula. Beijo do tio, deixe um comentário, ative o joinha. Até a próxima, tchau!